Direito Processual do Trabalho, agravo de petição. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de processo do trabalho em que iremos tratar do agravo de petição. Um recurso que é cabível no nosso processo do trabalho já na fase de execução. Naquela fase do processo onde eu não estou mais preocupada com os direitos que são devidos, com descobrir os direitos que são devidos à parte ou não. Na execução, nós queremos simplesmente satisfazer o crédito do credor, fazer cumprir a decisão judicial. Então, o agravo de petição ele é cabível aqui no nosso processo do trabalho na fase de execução. O agravo de petição, pessoal, ele vai fazer as vezes do recurso ordinário aqui na nossa fase de execução do processo, perfeito? Vamos comigo, venham comigo para a tela para que possamos acompanhar o fundamento legal do agravo de petição. O agravo de petição ele está previsto no artigo 897, a linha A da nossa CLT. E é cabível, portanto, o agravo de petição no prazo de 8 dias. Então, o prazo para interposição do agravo de petição segue a regra dos prazos para os nossos recursos no processo do trabalho. Então, caberá agravo de petição no prazo de 8 dias das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, quando eu tenho uma decisão do juiz do trabalho, da vara do trabalho, em execução no processo do trabalho, cabe agravo de petição. Cabe agravo de petição para o órgão hierarquicamente superior. Por isso que dizemos que o agravo de petição faz as vezes do recurso ordinário na fase de execução do processo. Se eu estiver diante, portanto, de uma decisão do juiz do trabalho, da vara do trabalho, embargos de terceiro, embargos à execução, impugnação à sentença de liquidação, nós teremos, então, o recurso cabível dessa decisão como o agravo de petição. Então, das decisões tomadas pelo juiz na execução do processo, das decisões tomadas pela vara do trabalho na execução, como decisões tomadas em embargos de terceiros, embargos à execução, impugnação à liquidação, nós teremos aqui o recurso cabível, agravo de petição, no prazo de 8 dias. Prazo para o agravo de petição vai seguir a regra do prazo para os outros recursos, então ficou fácil de lembrar aqui, não é mesmo? Então, o agravo de petição, ele cabe das decisões na execução do processo. Então, pensem, pessoal, que na execução cabe agravo de petição, até rima, execução, petição, execução, petição. Então, lembrem-se das decisões tomadas pela vara do trabalho na execução do processo, cabe agravo de petição, execução, petição, no prazo de 8 dias, perfeito? Então, no prazo de 8 dias, das decisões tomadas pela vara do trabalho em execução de processo, cabe agravo de petição. Agravo de petição a ser julgado pelo órgão hierarquicamente superior ao Tribunal Regional do Trabalho via de regra, perfeito? Caso a execução corra no próprio tribunal, caberá o agravo de petição para o próprio tribunal competente, perfeito? Nós temos um requisito específico de cabimento para o agravo de petição aqui no processo do trabalho. Venha comigo para a tela para que possamos analisar esse pressuposto específico de admissibilidade do nosso agravo de petição. Então, o agravo de petição ele somente será recebido quando houver a delimitação justificadamente das matérias e valores impugnados. Permitida, portanto, a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença, perfeito? Então, veja bem, nós temos como pressuposto específico da admissibilidade do agravo de petição aqui no processo do trabalho, portanto, este agravo, esse recurso na execução do processo, somente será cabível caso o agravante delimite de forma justificada as matérias e valores impugnados. Então, é necessário que no agravo de petição se delimite quais os valores e quais as matérias que estão sendo impugnadas, pois
As matérias e valores que não foram expressamente impugnados aqui no agravo de petição, quanto a estas, correrá a execução normalmente. Então, com relação ao valor remanescente, que não foi impugnado no agravo de petição, correrá a execução. Poderá se executar, inclusive, de forma definitiva, o restante do valor que não foi impugnado no agravo de petição. Perfeito? Então, é muito importante, como requisito específico de admissibilidade do agravo de petição, a delimitação dos valores e das matérias impugnadas. Não é possível, portanto, a interposição do agravo de petição de forma genérica. Eu não posso elaborar um recurso genérico aqui nessa fase de execução. No agravo de petição, eu terei que delimitar de forma justificada os valores e matérias impugnados. Os valores não impugnados expressamente no agravo de petição, quanto a eles, a execução continua, a execução prossegue, a execução será operada com relação aos valores que não foram impugnados de forma expressa no agravo de petição. Inclusive, pessoal, temos a súmula 416 do nosso Tribunal Superior do Trabalho, que define que o agravo, devendo o agravo então delimitar, o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere o direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. Então não fere, pessoal, quando eu não delimitar expressamente de forma específica e justificada os valores e matérias no agravo de petição, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução com relação a esses valores e tópicos não impugnados expressamente no agravo de petição. Não cabendo, portanto, nem mandado de segurança, não caberá mandado de segurança nesta hipótese, visto que não fere nenhum direito líquido e certo prosseguir com a execução daqueles valores e matérias que não foram impugnados expressamente no agravo de petição. Então, é muito importante este requisito de admissibilidade específica do agravo, já que não é cabível o agravo de petição de forma genérica, perfeito? Vamos prosseguir aqui com relação ao nosso agravo de petição, para que possamos entender um pouco o julgamento deste recurso. Então, na hipótese da interposição do agravo de petição, este agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão do juiz de trabalho de primeira instância ou juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do tribunal regional. Então, como falamos há pouco, o agravo de petição ele faz as vezes do recurso ordinário na execução do processo. Via de regra, a execução no processo do trabalho corre na vara do trabalho, no juízo de primeiro grau. Nesta hipótese, então, da regra que nós temos da execução no processo do trabalho, o agravo de petição será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, órgão hierarquicamente superior, competente, portanto, para analisar o mérito do agravo de petição por uma das turmas, perfeito? Caso a execução corra no próprio tribunal, Tribunal Regional do Trabalho, de forma excepcional, daquelas ações que correm originariamente no Tribunal Regional do Trabalho, em que se permite de forma excepcional a execução perante o próprio tribunal, como, por exemplo, mandado de segurança, ação rescisória. Nestas hipóteses em que a execução vai correr no próprio Tribunal Regional do Trabalho, o agravo de petição será julgado, portanto, pelo próprio tribunal. Perfeito? Já na regra da execução aplicável ao processo do trabalho, que eu tenho a execução correndo no juízo de primeiro grau, na vara do trabalho, caberá agravo de petição a ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo órgão hierarquicamente superior. Perfeito? Vamos voltar aqui comigo para a tela. Então, nós teremos o julgamento, nestas hipóteses, do juiz de primeira instância aqui no processo do trabalho, por uma das turmas do Tribunal Regional, a que estiver subordinado ao prolator da sentença. Então, nós teremos o julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho correspondente à região. A quem este, observando o disposto no artigo 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, então haverá remessa
das peças necessárias para o exame da matéria controvertida em autos apartados ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. Pessoal, nós teremos a extração de carta de sentença nos próprios autos para o julgamento do agravo de petição ou a instrução do agravo de petição por meio da remessa das peças necessárias à sua análise. Porém, nos processos que já correm pelo nosso PJE, Processo Judicial Eletrônico, que já foi implantado de forma unificada na nossa Justiça do Trabalho, para os processos na forma eletrônica, não haverá necessidade de correr em autos apartados o agravo de petição, perfeito? E nem mesmo instruir com as peças necessárias, já que todas as informações estarão dentro do processo judicial eletrônico. Maravilha? Tranquilo? Vamos prosseguir aqui com relação ao nosso agravo de petição, para observarmos que no agravo de petição, o depósito recursal ele não é exigido. Então, no agravo de petição, para a sua interposição, não se exige depósito recursal. Então, não é exigido depósito recursal para a interposição do agravo de petição. Porém, para que seja possível a interposição desse recurso, o juízo precisa estar integralmente garantido. Então, eu já preciso observar a garantia do juízo de forma integral. Caso eu já tenha garantia do juízo de forma integral, nenhum outro valor será exigido a fim de depósito para a interposição do agravo de petição, já que o depósito recursal ele não é exigido aqui neste recurso, perfeito? Porém, a garantia do juízo já precisa ter acontecido, o juízo precisa estar integralmente garantido. Caso haja, então, a garantia integral do juízo, nenhum valor a mais será exigido para a interposição do agravo de petição. Nos termos, então, da nossa súmula 128 do TST, que vai determinar que, se estiver garantido o juízo na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos 2 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. Então, percebam, nenhum valor a título de depósito recursal será exigido para a interposição do agravo de petição se o juízo já estiver integralmente garantido. Então, aqui, para a interposição do recurso na fase de execução do processo, o juízo precisa estar integralmente garantido. Caso tenha acontecido uma majoração no valor de condenação, então o valor foi aumentado, aí sim é possível se exigir a complementação da garantia do juízo para a interposição do agravo de petição, perfeito? Portanto, o agravo de petição não requer aqui o depósito recursal, então somente a garantia do juízo, perfeito? Com relação às custas processuais, como ficará a questão destas custas aqui no nosso agravo de petição do processo? Venha comigo para a tela. O artigo 789-A da nossa CLT determina que as custas na fase de execução, no processo de execução, elas serão devidas sempre pelo executado. Então, as custas na execução do processo são de responsabilidade sempre do executado, sempre do devedor, e serão pagas ao final. Então, as custas processuais na execução do processo, elas não são exigidas no prazo do recurso. As custas processuais no processo de execução, que são de responsabilidade sempre do executado, sempre do devedor aqui no processo, serão recolhidas ao final. Então, não há a exigência do depósito, do recolhimento das custas processuais no prazo do recurso, e sim somente o recolhimento das custas processuais ao final, sempre de responsabilidade do executado. E no processo de execução, nós já temos uma tabela de valores das custas processuais que deverá ser observada. E para o agravo de petição, nós temos o seguinte valor para custas processuais. O agravo de petição tem o valor de R$ 44,26 a título de
custas. Portanto, todas as custas processuais na fase de execução do processo estão definidas na tabelinha prevista no artigo 789-A da CLT, perfeito? Pagas recolhidas sempre ao final e de responsabilidade do executado. E no caso do agravo de petição, as custas processuais serão de R$ 44,26. Perfeito, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos agora responder a nossa questão sobre o agravo de petição. Já falamos aqui da parte teórica deste recurso, agora passaremos para a análise da nossa questãozinha. Vamos lá, vamos voltar comigo para a tela. Na hipótese, o nosso enunciado diz o seguinte: na hipótese de inexistir possibilidade de extinção ou modificação da execução, de qual espécie recursal poderá se valer aquele que pretende questionar decisões proferidas no decorrer do processo de execução trabalhista? Então, qual seria o recurso cabível para questionar as decisões proferidas no decorrer do processo de execução trabalhista? Não é cabível, pessoal, o recurso ordinário, tendo em vista que o recurso ordinário, ele é cabível na fase de conhecimento, na fase cognitiva do processo. Daquelas decisões da vara do trabalho, cabe, das sentenças da vara do trabalho, cabe recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, lá na fase de conhecimento, na fase cognitiva, assim como também caberá o recurso ordinário das decisões definitivas e terminativas do feito, tomadas pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho, quando funciona como um órgão de primeiro grau, naquelas ações que são de sua competência originária. Caberá RO, nesta hipótese, para o TST, para o Tribunal Superior do Trabalho. Recurso ordinário, aqui ele observa a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição, perfeito, e será cabível na fase de cognição, na fase de conhecimento do processo. Não podemos pensar jamais em recurso ordinário na fase de execução, perfeito? Já que das decisões tomadas em execução sempre será cabível o agravo de petição. Execução, petição, não é possível a interposição do recurso ordinário nesta hipótese. Vamos voltar para a nossa tela. Agravo de instrumento também não será cabível nesta situação, tendo em vista que o agravo de instrumento é o recurso utilizado para destrancar aquele recurso que teve o seu segmento negado em razão da primeira análise dos pressupostos recursais pelo juízo ACO, no primeiro juízo de admissibilidade. Então, para os recursos que ficaram trancados, que tiveram um segmento negado no primeiro juízo de admissibilidade, caberá o agravo de instrumento para destrancá-lo, perfeito? O que também não é o caso nesta situação, já que precisamos buscar qual é o recurso cabível da decisão tomada na execução do processo, perfeito? Então, também não é o caso de agravo de instrumento. Seguimos aqui nos nossos recursos. O recurso de revista também não é cabível, tendo em vista que o recurso de revista, ele é um recurso de natureza extraordinária, que não é cabível sempre. O recurso de revista precisará observar uma série de pressupostos recursais específicos para o seu cabimento. E especificamente na fase de execução do processo, o recurso de revista ele só cabe das decisões que ferem Constituição Federal, que trazem ofensa direta e literal à Constituição Federal, o que não é o caso do que nós observamos aqui também no enunciado. Portanto, não é cabível o recurso de revista nesta hipótese. Seguindo para a nossa próxima alternativa, também não será cabível a utilização dos embargos à execução, tendo em vista que o enunciado já trouxe a informação de que nós temos uma decisão proferida no processo de execução. Então, se já tem uma decisão proferida no processo de execução, caberá o agravo de petição. E não os embargos, não os embargos à execução. Tendo em vista que os embargos à execução serão opostos pelo executado aqui no processo,
quando ele quer discutir algo com relação a valores, com o pagamento da dívida. Então, a execução ou os embargos à execução não são cabíveis das decisões tomadas em execução de processo. Os embargos à execução são opostos pelo executado ainda na fase da liquidação. Quando eu tenho a sentença de liquidação, a garantia do juízo, aí sim será cabível a oposição dos embargos à execução, o que não é o caso do que nós observamos aqui, já que o enunciado nos disse que já há uma decisão no processo de execução. E, portanto, agora sim, das decisões tomadas na execução do processo, caberá qual recurso? Caberá o agravo de petição. Portanto, a nossa alternativa correta será a letra E. Portanto, caberá o agravo de petição das decisões proferidas na execução do processo. Perfeito, pessoal? Espero que tenham aproveitado esta aula. Desejo a todos ótimos estudos e vejo vocês em breve no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau!